Um tema sempre difícil de falar é quando a gente traz alguma ferramenta que ela já é bastante conhecida ou praticada pelas pessoas, e a gente precisa trazer novamente com a intenção, porque ao longo do tempo ela pode ter se corrompido a outras intenções baseadas em paradigmas anteriores à criação dela. Vou dar o exemplo aqui, e é o caso que eu gostaria de entrar, da review, né? Do ritual de review, lá do Scrum, em que ele tinha como objetivo, e único objetivo, o aprendizado, mediante testes, né, mediante você colocar à prova a crítica do usuário final, do cliente, no final das contas, o incremento do produto. Bom, como é que isso se fazia, né? Durante a sprint foi desenvolvido um incremento, e no final da sprint, naquele momento de review, era não só apresentado, como o ideal é que fosse testado. As pessoas pudessem mexer para criticar. A gente entende que tem diversas situações em que isso não é possível, mas para que isso acontece? Para que gerem aprendizados, entendendo que, e a premissa é essa, a gente precisa entender que um planejamento feito anteriormente de um backlog, ele pode mudar mediante aprendizados. Então eu preciso entender se eu tenho aprendizados, né, durante essa construção, para que eu mexa no planejamento futuro. Então ele é uma premissa, é uma base para um futuro replanejamento. Por isso, inclusive, é muito importante que seja feita antes da planning. Porque quando chega na planning, você já tem aqueles aprendizados do incremento da sprint que foi passada, e aí você consegue, a partir disso, modificar o planejamento, no caso o backlog, futuro. Essa é a grande sacada de se fazer uma review, que é você ter base para replanejar. Legal. Tenho visto que muitas reviews, elas acabam sendo reuniões que servem para outros propósitos. E não é dizer que esses outros propósitos são menos importantes ou que não deveriam acontecer. Por exemplo, uma reunião de aceite, né, uma reunião em que você senta com os stakeholders ou com clientes ou com contratantes e verifica se está de acordo com o que eles gostariam. Nada disso não é importante, nada disso não é relevante. Ele é bem relevante, é importante que isso aconteça, afinal, é uma questão de relação ali, né? Mas não é para isso que a review foi feita. Então, é importante que se tenha um outro momento para que se tenha a intenção da review, que é aprender e utilizar esse aprendizado para replanejar rápido. Isso é muito baseado no modelo do mercado digital, entendendo que a gente sai de uma estrutura de mercado, ela deixou de ser de poucos competidores e ser até complexa, era simples, depois complicada, desculpe, e ela virou complexa. Quando ela vira complexa, ela entende que para cada elemento que mexe dentro daquele negócio ou do assunto, todos os outros mexem também. Então imagina, um incremento que eu crio agora, ele pode gerar diversos insights e diversos outros movimentos. E por acaso, no meio da sprint, aconteceu alguma coisa que o mercado mudou e eu preciso replanejar. Se eu não paro e tenho esse momento de aprendizado, se eu substituo ele por outros momentos, né, por outras intenções, eu perco grande parte do ganho dentro desse processo que é, dentro desse ritual que é a review. Então, não vamos descartar as outras coisas, mas precisamos fazer a review com a intenção de aprendizado. Pode não chamar até disso, mas que tenha aprendizado e que esses aprendizados sejam gerados, sejam, na verdade, coletados para que um possível replanejamento do backlog aconteça. Legal?